Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Moreira e eu sou o sommelier que vai estar explicando para vocês aí algumas coisas com relação aos vinhos, tá? Hoje eu escolhi um vinho branco e resolvi fazer uma experiência, porque eu achei esse vinho com uma coisa muito boa para estar agregando aí para você, algumas informações muito boas. Então eu resolvi gravar com ele por esse motivo. Esse vinho, primeiramente, se vocês notaram, a garrafa está vazia. Então esse é o último gole desse vinho. Eu comecei a tomar esse vinho na terça-feira e hoje é domingo, tá? Então esse vinho ele tá bem vivo ainda, tá bem gostoso. E eu não quis fazer todo o processo de degustação, porque hoje eu quero falar um pouco mais sobre o produtor, como se faz, quais coisas interessantes essa região proporciona aí para o nosso paladar. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o rótulo, né? É um Cabris da região do Dão, tá? Dentro de Portugal, ali ao norte do Douro, mais ou menos, é uma ótima região, só que eu preciso comentar algo sobre ela que é de suma importância. Então vamos dizer assim, o Douro começou a desenvolver um bom trabalho realmente com relação aos vinhos próprios do Dão. Desculpa, o Dão começou a fazer um bom trabalho com relação aos vinhos a partir dos anos 80. Por que isso? Porque existia uma lei nessa região que não permitia que os produtores fizessem vinhos próprios. Então os produtores tinham que fazer com que amadurecesse a uva, cuidassem das uvas para vender para as cooperativas de outras regiões, principalmente para as regiões do Douro, o qual ele está bem perto ali. Então ele começou a desenvolver vinhos próprios marcantes a partir dos anos 80. Então essa informação eu acho que é de extrema importância para a relevância da região, para vocês saberem por que o Dão não é tão conhecido quanto as outras regiões de Portugal, aí como Douro, Madeira, região na verdade a denominação de origem do Porto, que não é a cidade do Porto, é uma denominação de origem que está atrelada à região do Douro, tá? É outra informação aleatória, mas enfim, vamos seguir daí. Vamos falar um pouco desse vinho. Como a gente sabe, Portugal é especialista em fazer blends. Então, esse, mesmo sendo um vinho branco, que não é tão comum, Portugal gosta de fazer vinho branco varietal. Então, ele tem algumas uvas aí de bastante diferença com relação à França, à Itália, enfim, tem algumas uvas mais singulares. Eles fazem algumas uvas bem interessantes, com aromas diferentes, que você não encontra aí nos outros países. Então, assim, vou falar um pouco sobre as uvas que estão nesse vinho. Uma das uvas mais famosas do Dão compõe 50% desse vinho, desse rótulo especificamente, que é encruzado. E o que de característica mais importante que a encruzado tem para agregar ao rótulo Cabris? A encruzada, a principal relação dela com esse vinho é a questão do corpo. É um vinho, é uma uva que traz corpo pro vinho branco. Aí você fala, poxa, mas vinho branco não é interessante que seja um pouco mais leve? Sim, é um vinho leve, mas a encruzado é que proporciona esse peso, se ela vai ser mais alta, de alto densidade, ou se ela vai ser de baixa densidade. Então eu acho que ele tem uma viscosidade boa, se você consegue ver aí. É engraçado que hoje eu tô com um fundo branco, né? Eu mudei o cenário aí, foi alguns feedbacks que eu tive da semana passada. Eu acho que é bem válido e eu resolvi aí já tomar providências cabíveis de imediato. Tá, vamos prosseguir daí. Outra uva bem importante que compõe esse vinho é a Bical. A Bical está presente em vários cortes famosos aí, inclusive em alguns cortes da região uma das regiões mais famosas de Portugal, que é a região que faz o Peramanca, a região de Évora. Então a Bical sempre está presente nos cortes, normalmente é Arinto, Bical e Antão Vaz, um exemplo aí. Então é uma uva bem famosa, ela compõe hoje aí 30% desse produto. Então a principal característica que a Bical transferiu para esse vinho, como eu já tomei essa garrafa inteira, estou tomando há 4 dias esse vinho, eu acredito
que a Bical esteja transferindo alguma coisa ligada a citrinos, assim, a valores olfativos, porque ela traz bastante frescor pro vinho e está agregando muito com relação a esse produto específico, tá? Outra uva que compõe 10% desse vinho é a Malvasia fina. Então, Malvasia fina nada mais é que a mesma Malvasia italiana, só que em Portugal ela se chama Malvasia fina. A Itália também tem a Malvasia tradicional e tem a Malvasia nera. Então, esse rótulo em questão trabalha com a Malvasia branca, lógico, trabalha com a Malvasia fina, que é a mesma Malvasia da Itália. Tá, só pra gente avançar aí um pouco mais, pro vídeo não ficar muito longo, vamos falar aí da última uva, que é a Tercisal Branco. Essa uva, ela digamos aí, muito comum, ela é muito usada na Ilha da Madeira, que produzem os famosos vinhos Madeira. Só que no tinto, não. Ela produz alguns vinhos brancos, com a denominação de origem madeira. Como a gente sabe que a denominação de origem madeira são de vinhos fortificados, então existem sim, muita gente não conhece. Então, com base no pessoal que eu atendo hoje, normalmente quando eu falo que existe vinho madeira e vinho do Porto branco e seco, o pessoal fica bastante impressionado. Então, esse é um exemplo. Deixa eu ler de novo aqui. Cercoal Branco. Ela é responsável por grande parte da produção de vinhos madeira branco seco, tá? Então, só pra gente avançar um pouco aqui, esse vinho está atrelado a uma denominação de origem, por isso que ele tem esse DOC aqui no rótulo. Então é bem importante essa informação, porque ele determina alguns tipos de regras que o produtor tem que seguir para estar colocando esse DOC na garrafa, que é tão importante pro consumidor final tá aí identificando o vinho que ele vai tomar. Significa que esse vinho é legislado, ele segue uma fiscalização bem rígida com controle de qualidade. Então, todos os vinhos que levam esse DOC passam por um controle de qualidade legislado pelo Estado, que é muito rígido. Então, normalmente, quando você encontra DOC na garrafa, significa que você vai encontrar um produto com padrão bem singular, assim, na verdade, bem linear. Tem vários produtos vão ser iguais, mais ou menos ali. Claro que a mão do produtor influencia muito, mas eles vão ter um padrão. O que mais vocês têm que entender sobre isso é que eles vão ter um padrão. É um vinho aí, se você notar um pouco na lágrima dele, ele é um pouquinho mais espesso, tá? Ele tem 12,5 de graduação alcoólica, o que é muito legal para um vinho branco. Lembrando que a principal característica do vinho branco é ser leve, é ser um vinho agradável no paladar, e esse vinho oferece bastante esse resultado final, digamos assim. Então, só para a gente prosseguir, as características aí visuais dele são de... Como que eu posso identificar? Eu acredito que o mais fácil de explicar são de citrinos, assim. Eu acho que ele tem reflexos esverdeados, então ele lembra aí bastante, se você for pensar, um suquinho de limão, uma coisa ligada a isso, assim, a cítricos. Então ele é um vinho bem desejável, assim, um vinho bem gostoso. Como eu mencionei, eu já tô com essa garrafa aberta faz 4 dias, foi um teste que eu fiz pensando ali na acidez, tá mantendo, enfim, o que esse vinho altera, até para eu estar dando uma explanação melhor sobre o assunto pro meu cliente, porque às vezes ele se preocupa, porque algumas pessoas não consomem a garrafa. O que eu recomendo é que, logicamente, se consuma essa garrafa logo depois da abertura, então você vai manter aí uma riqueza muito maior, você está consumindo esse produto de uma só vez, tá? Mas eu fiz esse teste só para ver. Então, só pra gente prosseguir aqui, esse vinho, esse rótulo especificamente, ele só é produzido 20 mil garrafas por safra, tá? Então isso significa que é uma vinícola boutique, é uma vinícola que disponibiliza de um cuidado um pouco maior do que os grandes commodities, aí, os grandes vinhos que são distribuídos aí em larga escala. Esse vinho, 20 mil garrafas para o mundo inteiro não é muita coisa, tá, gente? Só para ficar bem claro isso para vocês, eu acho que é um produto aí que a gente tem que dar um pouco mais de valor, porque a gente vê aí que o produtor
produtor trabalhou com bastante afinco com relação ao desenvolvimento dele, tá? Vamos falar um pouco sobre as características de degustação. Então, vamos lá. A gente já falou da cor, então no olfato ele é bem agradável, assim, um vinho leve, é um olfato bem ligado a cítricos, assim, mas ele tem alguns aromas bem específicos ligados a cítricos mesmo, assim. Então a mesma coisa que ele entrega na cor, ele entrega um pouco aí no nariz. É um vinho mais lima-limão, bem agradável realmente, e eu acredito que esse vinho tenha sido desenvolvido com esse intuito. Então ele é um vinho de acidez bem pronunciada, como ele é comum nos brancos. Então eu acredito que o produtor quis manter essa vivacidade aí que o vinho nos proporciona. Eu nem coloquei no paladar, sim, mas eu já estou salivando, porque esse é o aroma que ele está revelando para mim nesse momento. É extremamente cítrico, assim. Então eu acredito que no olfato já ele revela isso, então no paladar com certeza vai aparecer muito mais, tá? É um vinho que eu já conheço, já estou com ele há 4 dias, então esse mistério fica fácil de desvendar. Vamos para a degustação, então, em boca, né? Vamos lá? É um vinho, assim, um tanto leve, a acidez está bem latente, é um vinho, nossa, eu tô salivando muito, assim. É um vinho que entrega praticamente a mesma coisa que no olfato. Então, apesar dele ter uma complexidade maior na boca, ele é basicamente cítrico, assim, e é um vinho que te convida muito a tomar o próximo gole, porque você fica salivando, e se você estiver comendo alguma coisa que precise desse cítrico, aí alguma coisa um pouco mais gordurosa, aí vamos pensar que eu gosto, particularmente eu gosto bastante de harmonizar, por exemplo, vinho branco muito ácido com feijoada, ou com uma panceta, ou com algo do tipo, desse gênero, que entrega um pouco mais de untuosidade, um prato um pouco mais denso de gordura. Eu acho bem relevante que seja aplicado aí como uma harmonização levando em consideração um vinho bastante ácido. Então, normalmente brancos assim são sucesso para você tomar comendo com alguma coisa mais gordurosa, tá? Então, vamos lá. Eu achei de persistência longa, tá? Eu fiquei meio que agregando coisas aí com relação ao vídeo pra ver até onde. Então eu tô com essa persistência de boca ainda, esse cítrico, essa coisa que faz com que ele seja tão agradável na boca, tá latente ainda na minha boca. Então eu já degludi o vinho faz tempo e essa persistência ainda tá bem viva na minha boca. Então, bom, a gente falou aí um pouco da região, falou um pouco das uvas, eu achei extremamente agradável, um vinho gostoso, fácil de beber, fácil de absorver todas essas explanações que eu tô dando. Então, lembrando aí, um vinho português, 12,5% de álcool, da região do Dão, tá? Fica dentro de Portugal, aí ao sul do Douro. É um vinho que eu acredito aí que esteja chegando no mercado a um valor bem fácil, bem agradável aí para você estar adquirindo. O que eu tenho a falar é que é um ótimo produto. Gostei do visual, gostei do olfato e gostei do paladar. Espero que vocês também gostem, espero que esse vídeo esteja sendo realmente de grande instrução para vocês, porque esse é meu objetivo. Igual eu digo sempre, meu objetivo não é vender, meu objetivo é gerar um material de qualidade para estar chegando no consumidor final e ele tá aproveitando esse produto da melhor forma possível, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se puder deixar seu like, compartilhar e ativar as notificações, isso vai me ajudar muito a estar produzindo mais material nesse formato de instrução para você que está começando agora ou para você que já está aí há bastante tempo no mundo dos vinhos. E eu acho que eu falei tudo que eu conheci, que eu tive de experiência quando eu conheci esse vinho, tá bom? Muito obrigado e até breve.